Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos aqui no Glaucoma Academy, onde eu te ensino a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para cuidar melhor dos seus pacientes. Hoje eu trouxe um vídeo de novidade para vocês. Eu trouxe um vídeo de uma cirurgia combinada de Phaco com o implante do Zen. O Zen é um implante que chegou muito recentemente aqui no Brasil, há poucos meses, e esse vídeo que eu trouxe para vocês foi do primeiro caso em que eu fiz essa cirurgia. E eu não botei só a tentativa de implante que deu certo, eu botei todo o meu processo ali nessa cirurgia de aprendizado para vocês poderem acompanhar e já tirar as dicas para quando vocês forem fazer o de vocês também. Antes de mostrar o vídeo, deixa eu contar um pouquinho do caso desse paciente e de por que a minha indicação para ele foi do Zen. Esse paciente ele é um homem de 61 anos de idade, olho único, com glaucoma em estágio moderado, ficando avançado nesse olho único dele. Ele tem um campo visual que tem um defeito arqueado superior completo, bem grande, e que chega bem pertinho da região macular. E aí, por conta disso, por conta dessa proximidade do defeito com a mácula, eu estabeleci um alvo terapêutico bem rigoroso para esse paciente. Ele chegou para mim usando 3 drogas, que eram bimatoprosta e uma combinação fixa de dorzolamida com timolol. E com essas 3 drogas, ele mantinha pio na faixa de 18, sendo que tinha um pico de 24 no teste de sobrecarga hídrica. Então ele estava bem distante do alvo que eu pensei para ele, que seria uma pressão em torno de 12 milímetros de mercúrio. Agora tem uma questão, esse paciente é olho único, ele dirige, trabalha, é muito ativo, jovem, 61 anos. Então o que eu pensei foi em fazer o procedimento que tivesse o mínimo risco dentre as opções que eu tinha, e que permitisse uma recuperação rápida para esse paciente, e foi por isso que eu optei pelo implante de Zen. A outra opção seria ter feito uma Phacotrec nele, mas ele certamente demoraria muito mais tempo para retornar a dirigir, retornar ao trabalho, às atividades dele normais, e a gente estaria correndo um maior risco. Então por isso eu optei pelo Zen para ele. Vamos lá então ver o vídeo dessa cirurgia agora. Uma questão para já começar aqui explicando para vocês é que nessa cirurgia eu comecei pela Phaco antes do glaucoma, mas isso não é o meu padrão. Normalmente, sempre que eu tenho uma cirurgia combinada de cirurgia angular com catarata, a minha preferência é de sempre fazer primeiro a cirurgia do glaucoma. Porque antes da Phaco, a visualização do ângulo ela é melhor porque a córnea está totalmente transparente. Por mais que seja uma catarata pequena, se eu faço primeiro a catarata, aquilo já vai dar um pequeno edema de córnea que vai prejudicar a minha visualização do ângulo depois. Só que nesse caso, o paciente tinha a câmara muito rasa, a câmara dele era muito rasinha para eu abordar o ângulo primeiro. Então eu inverti a minha ordem padrão aí e eu fiz primeiro a catarata para depois fazer a cirurgia angular desse paciente. Em relação à posição de incisão, eu preferia, como era o meu primeiro procedimento do Zen, eu preferi não sair da minha zona de conforto e eu fiz a minha posição habitual de Phaco, que é uma incisão a 135 graus. Eu sento atrás da cabeça do paciente, faço a incisão a mais ou menos 135. Para implante de Zen, o ideal seria uma incisão bem mais temporal, mas eu preferi fazer incisões separadas para não sair tanto da minha zona de conforto. Mas conforme a experiência vai vindo, o ideal é a gente fazer uma incisão temporal para poder com uma incisão só já fazer os 2 procedimentos.
Aí vocês estão vendo a faco que não é uma catarata dura, é uma catarata mole. Eu tive um pouquinho de dificuldade de desgrudar ela, porque a hidrodissecção não foi muito boa. Vocês devem ter reparado que eu fiquei hidrodissecando várias vezes e mesmo assim o núcleo não soltava bem. Então, depois que eu comecei a tirar um pouquinho da catarata, eu fiz depois também uma viscodissecção aí para terminar de soltar esses pedaços, e aí depois disso sim a catarata ficou mais solta e começou a vir melhor. Mas de resto, uma faco sem nada de muito especial para eu relatar para vocês aqui. Nesse caso, a indicação da faco para esse paciente foi bem precoce. Inclusive, esse paciente fazia 20/20 de visão, mas já tinha uma catarata ali de um tamanho N2, assim, nem era uma catarata tão inicial assim, não. Mas se a gente aborda só o glaucoma, vai passar aí 6 meses, 1 ano, esse paciente vai ter que entrar de novo para operar uma catarata que ele já tinha antes. Não tem por que eu não facilitar a vida desse paciente e já fazer tudo num procedimento só. Até porque o meu resultado em cirurgia combinada costuma ser melhor do que em cirurgia de glaucoma isolada. Mas isso é uma particularidade do meu resultado, tá? Porque se vocês forem olhar a literatura, apesar que para minimamente invasiva tem pouco estudo nesse sentido, mas a literatura em geral mostra melhores resultados de se operar o glaucoma e a catarata separados. Mas na minha média dos meus pacientes, o resultado é melhor com a combinada. Então não tinha por que ficar cultivando esse cristalino nesse paciente que já tinha essa catarata N2, olho único, e aí ele ia acabar tendo que passar por outro procedimento depois. Agora no final da faco, eu tô aspirando todo o viscoelástico, porque o que eu usei para o implante da lente foi metilcelulose a 2%. E para a gente fazer cirurgia via angular, o ideal é usar um viscoelástico de qualidade melhor para a gente ter uma melhor transparência ali para poder ver o ângulo. Então, quando a gente usa um viscoelástico mais coesivo e de uma qualidade superior, a transparência da câmara anterior fica muito melhor para a gente ver o ângulo. Geralmente o que eu uso é Provisc, mas nenhum interesse comercial, tá, gente? Estou falando só para vocês poderem saber para a prática de vocês mesmo. Não precisa de sutura nas incisões da faco, vocês viram que eu só hidratei, e aí agora eu girei o microscópio para eu entrar na posição temporal, abrir um pouquinho mais o bléfaro para poder expor melhor a região de conjuntiva ali. Agora eu tô botando carbacol, e mesmo com carbacol a pupila ainda estava grande, então eu dei uma penteada ali para ajudar mecanicamente a fechar um pouquinho mais essa pupila. E aí o próximo passo agora para começar o implante do Zen é fazer uma rédea. Essa rédea, ela é nasal superior, essa fixação com seda ali na córnea. E aí agora eu tô dando uma estudada ali aonde que vai ser a posição da minha incisão para eu entrar com o implante do Zen e ele cair ali bem superior, bem às 12 horas. O ideal é fazer ou às 12 horas ou então uma posição um pouco mais nasal. Então eu fiz essas 3 marcações aí de 2,5 milímetros no compasso, que é a posição do Zen. Então eu marquei das 12 para nasal, que é mais ou menos ali que eu vou guiar aonde que ele vai ficar. Aí agora eu tô colocando o Provisc para encher a câmara. Um pouquinho na córnea também para eu poder fazer a superfície de contato com a lente de gônio. E agora mais um pouquinho de ensaio para eu ver aonde que eu vou entrar com o Zen. Esse Zen, vocês estão vendo que ele tá com uma bolinha na ponta ali, aquilo é uma trava de proteção, porque senão o Zen escorrega pelo bisel da agulha se a gente tirar aquela trava. Então, como eu ainda não tô fazendo o implante, eu tô vendo ali aonde que eu vou entrar, para onde que eu vou apontar, aí eu deixei ele com a trava. Ampliei um pouquinho a incisão, porque eu vi que na posição que eu queria entrar com aquela incisão que eu tinha feito não ia dar. Então eu dei uma ampliadinha, achei que ficou melhor.
Eu fiquei ensaiando bastante ali essa posição também, porque esse paciente tem a órbita funda. Agora vocês reparam que já tá com bisel, já tá sem a trava, tá? Esse paciente tem a órbita funda, então o meu manuseio ali com esse ossinho aqui dele não tava muito bom. Entrei com a pontinha do bisel lá no ângulo, e aí fui com a lente de Goni e vocês estão vendo... Opa, é o contrário aqui no vídeo. Vocês estão vendo no espelho de lá, ó. Deixa eu até arrastar um pouquinho aqui a imagem para vocês verem. Vou voltar um pouquinho só. Vixe, eu voltei demais, gente. Calma aí, o controle aqui é complicado. Dá um desconto aqui comigo na tecnologia. Mas vamos lá, enquanto isso eu vou falando. Vocês vão ver quando eu colocar a lente de gônio ali, que vocês vão no espelho oposto. Por quê? Aquela lente, ela é igualzinha à lente de gônio que a gente usa no consultório. Aquela lente é uma lente de visualização indireta. Ela é diferente da lente que a gente usa para implantar o iStent, por exemplo, que é uma lente direta. Essas lentes que são diretas têm que inclinar a cabeça do paciente. Essa daí, indireta, eu não inclino. Olha lá o bisel da minha agulha no ângulo nesse espelho daqui, ó. Então, eu tô vendo o oposto aí. Por quê? Porque no Zen eu não posso inclinar a cabeça do paciente. Ele tem que estar com a cabeça retificada. Então, a lente de visualização direta eu não consigo ver nada. Tem que ser com essa indireta. Eu vi que ele estava numa posição boa ali no ângulo, que é qualquer coisa entre a linha de Schwalbe e o esporão escleral. Então, eu decidi implantar naquela posição que eu estava. E aí, para fazer esse implante ali na esclera, a gente não empurra o Zen. O Zen fica parado. O que a gente faz é jogar a rédea na direção dele. Minha primeira tentativa não deu certo, então eu fui para a segunda tentativa. Aí eu tô conferindo de novo a posição dele. Tava lá no ângulo. E aí, repara que o Zen tá parado. E eu puxo a rédea para baixo para a esclera entrar no bisel e não o bisel entrar na esclera. Agora, uma coisa aí já não tá legal. A rédea, ela tem que ir exatamente na direção do implante. Vocês reparam que eu não estava puxando exatamente na direção do implante. Eu estava puxando totalmente inferior à rédea e o implante ele estava temporal inferior. Então isso já é uma coisa que para o próximo eu já vou fazer diferente. Não deu certo também. O que eu percebi nas duas tentativas? Que eu estava muito profunda. O bisel estava entrando na esclera e não estava saindo na conjuntiva. Então eu estava num plano que não é aonde é para colocar o Zen. Então eu nem coloquei, senão ele ia ficar travado no meio da esclera e ele tem que ficar subconjuntival. Terceira tentativa, conferindo a posição com a lente. Eu sei que não ficou muito legal para vocês verem aí a lente, até porque teve essa questão de ter feito a faco antes, um pouquinho de edema de córnea, mas na hora, no microscópio cirúrgico, dá para ver bem se a gente está na posição correta ou não. Estava na posição certa, de novo eu fiz a mesma coisa com a rédea. Em vez de eu jogar ela para o Zen, eu joguei ela totalmente inferior. E aí, de novo, ficou muito profundo. Ele não está saindo lá na conjuntiva. Ele está ficando só dentro do túnel da esclera e não sai. Eu juro que uma hora vai dar certo, vocês vão ver. Mas eu não quis editar e botar só que eu acertei, porque fica parecendo que é moleza, né? Mas, gente, para todo mundo tem um processo de aprendizado toda vez que a gente vai fazer uma técnica nova. O Zen agora está fazendo, eu acho que não tem nem 6 meses que chegou no Brasil. Então, para todo brasileiro é um pouquinho de novidade, mas vocês reparam que mesmo que eu faça várias tentativas e vários manuseios, opa, saiu lá a agulha, viu? Agora, finalmente, depois de umas 4 ou 5 tentativas, mesmo manuseando bastante, vocês percebem que é uma cirurgia muito pouco traumática, tá? Agora eu tô conferindo ali com a cânula se eu tô subconjuntival mesmo. E aí dá para sentir, quando a gente passa a cânula, a gente sente que tá batendo na pontinha do bisel.
tô aspirando ali aquele coágulozinho. Eu não me lembro se nessa eu implantei ou se eu achei que ainda não estava muito bom. Vamos ver, tinha um coágulozinho de sangue ali. Nessa hora eu fiquei um pouquinho com a irrigação parada dentro do olho, porque o ângulo estava sangrando um pouco, então eu usei a pressão de irrigação da IA para tamponar aquele sangramento. Mais um pouquinho de viscoelástico. Ah, não implantei naquela ainda. Eu acho que eu achei que eu tinha progredido pouco ainda subconjuntival e resolvi entrar de novo para ele ficar mais conjuntival ainda. Conferindo ali a posição com a lente, está no ângulo. Essa conferência da posição com a lente de gônio é uma coisa que o fabricante recomenda, mas que vocês vão ver muitos vídeos na internet do pessoal colocando Zen e não fazendo essa conferência da posição. E a minha impressão é que, pelo menos para mim, a lente de gônio mais me atrapalhou do que me ajudou, porque vocês estão vendo aí de novo outra tentativa de implante e que ficou muito profunda outra vez. E aí eu cansei de usar a lente e resolvi ir no tato, na sensação da esclera. E aí fiz uma outra tentativa de inserção sem usar a lente de gônio. E aí finalmente saiu o bisel bonito ali, subconjuntival. Essa foi a tentativa definitiva, foi a que a posição ficou muito boa. Vocês estão vendo que o bisel está saindo exatamente ali na minha marquinha de 2,5 milímetros. E aí eu solto a rédea, paro de fazer pressão e começo a fazer a inserção do implante sem recuar o bisel. Repara que o bisel está parado lá e aí eu vou injetando o implante. E aí chega um momento em que a pressão é para ele recuar e a gente tem que tentar o máximo possível manter a mão firme, mas o bisel ele recua sozinho, sem a gente precisar ficar puxando. E agora sim rolou o implante do Zen. Então, depois de várias tentativas com a lente de gônio, nenhuma ficava na profundidade que eu queria. Eu resolvi não usar mais a lente e aí foi de primeira na posição certinha que eu queria que ele ficasse. Só que na hora de recuar, vocês vão ver que eu deixei ele voltar um pouquinho demais. Veio um coágulozinho ali e a pontinha do Zen tá bem ali na frente daquele coágulo, então eu vou dar uma lavada nesse coágulo. Ah lá, a pontinha do Zen. Aí o que eu vi nessa hora? Ele ficou muito para a câmara anterior, tá? O ideal, ele tem um posicionamento ideal que é um posicionamento 2-2-2. É 2 milímetros na câmara anterior, 2 milímetros no túnel escleral e 2 milímetros subconjuntival. Aí o túnel escleral estava ótimo com 2 milímetros, mas ele estava mais para a câmara anterior do que para a conjuntiva. Agora tem um sanguinho na conjuntiva que está atrapalhando de ver, mas já eu vou mobilizar esse sangue e vocês vão conseguir ver melhor. Mas ele estava mais para a câmara anterior do que para a conjuntiva. Aí eu fui com uma pinça traumática, pesquei ele ali e dei umas puxadinhas para a conjuntiva. Vocês vão ver que eu vou ficar um tempão aí puxando, porque é uma coisa muito delicada, tem que ter cuidado para não quebrar o Zen. Então, em vez de pegar e dar um puxadão, eu fui indo de micro puxadinha em micro puxadinha. Ah lá, depois que o sangue sai, dá para ver melhor a pontinha dele ali na conjuntiva. Então, eu pego só o Zen e a conjuntiva e vou deslizando bem devagarzinho até ele ficar nessa proporção de 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, que é o posicionamento ideal dele.
Ele tá bem subconjuntival, quando eu puxo o coágulo pro lado, dá pra ver ele ali. E isso é importante, ele não pode ficar preso na tênon, senão a tênon barra a drenagem. Então tem que ser um implante bem subconjuntival. Soltei a rédea para eu dar uma conferida aí se a posição já tinha chegado onde eu queria. E aí eu fui com o compasso para conferir essas medidas. Aí eu tô testando a mobilidade dele. Vocês viram que eu dei uma passadinha com a pinça nele para ver se ele não estava agarrado na tênon, e não estava, mas eu achei que ele ainda podia vir mais para conjuntiva, então ainda puxei mais um pouquinho. Aí eu fui só aspirar aquele coágulo, porque aquele coágulo na câmara anterior poderia entupir a pontinha do Zen. Então eu aspirei para ele ficar com uma drenagem bem livre, e também para eu poder visualizar bem o posicionamento dele, se ele estava bem posicionado aonde eu queria. Agora, conferindo a medida dele ali na câmara anterior, vocês não estão vendo bem ele agora, que nem estavam vendo antes, porque agora ele está bem mais curto na câmara anterior e ele está praticamente embaixo do halo senil do paciente. Então, antes, quando vocês estavam vendo ele muito bem ali, era porque ele estava muito para dentro. Depois de medir, eu ainda achei que devia puxar mais um pouquinho ele ainda. E agora ele já entrou bem, e aí já está numa proporção melhor daquela 2, 2 e 2. E aí eu fiquei mais satisfeita com o posicionamento dele. Eu vou ainda fazer mais uns testezinhos de mobilidade dele para ver se ele está bem soltinho. Dois milímetros no trecho depois do túnel escleral. E repara como ele é totalmente móvel. Conforme eu deslizo a conjuntiva por cima dele, ele balança junto com a conjuntiva. A gente precisa ter ele solto assim para ter certeza que ele está subconjuntival. Olha lá como eu dou um toquezinho na conjuntiva e ele escorrega ali por baixo dela. Agora, a última etapa, eu vou fazer a injeção de mitomicina, e também eu vou aproveitar para fazer um agulhamento primário desse Zen. Esse agulhamento, o que é? Primeira injeção de mitomicina ali, elevando a bolha. Esse agulhamento primário é no mesmo ato do procedimento, a gente dá uma passadinha com a agulha ali na boquinha do Zen, soltando a tênon que pode estar presa ali. Então, nesse caso não era uma coisa obrigatória, o implante estava bem solto. Vocês percebem que até deu passar o cotonete ali, ele tá móvel, mas tem muita gente fora do Brasil que tem feito de rotina esse agulhamento primário em todos os pacientes. Então, como eles têm mais experiência do que a gente, eu resolvi seguir, e mesmo com o implante bem solto, dar uma agulhadinha ali na ponta. E tem alguns estudos já sobre isso, mostrando que quando a gente faz esse agulhamento primário do Zen, que a gente consegue alcançar pressões mais baixas e menor cicatrização no pós-operatório. Então, agora eu entro com a agulha e eu vou passar ela bem embaixo do implante,
porque aí se tiver alguma tênon agarrada nele, quando eu passar a agulha, ele vai soltar. O único cuidado é não cortar o implante com o bisel da agulha. Então você tem que estar com uma boa visualização ali para não e um bom posicionamento de bisel também para não ter o risco de cortar a pontinha do zen. Eu entrei um pouquinho mais afastado, progredi a agulha subconjuntival para ir soltando. E aí repara como eu passo bem embaixo da pontinha do zen, soltando ele com a agulha e progredindo um pouquinho até o outro lado. E repara como a bolha está elevando aí já nessa hora um pouco. A bolha do zen, ela tem uma característica diferente da bolha da Trek. Ela é mais parecida com a bolha do tubo, por exemplo, porque ela é uma bolha bem posterior, ela não é aquela bolha que fica ali no limbo. Ela é uma bolha que a gente tem que puxar bastante a pálpebra para o paciente olhar bem para baixo para a gente ver aquela bolha posterior, e ela é bem difusa, ela é uma bolha bem espalhada e baixa, então é uma bolha que fica com uma anatomia muito bonita. Aí eu achei que ainda valia a pena soltar mais um pouquinho. Mas talvez tenha sido um pouco de preciosismo até tentar soltar tanto o implante, porque a bolha já estava formando, já tinha drenagem ali, mas eu fiquei mais tranquila fazendo bastante esse agulhamento aí. Repara que é muito diferente de um agulhamento de Trek, que é uma movimentação um pouquinho mais grosseira até, tá? Aí é tudo bem delicadinho. E agora, para finalizar, eu vou aspirar o viscoelástico e aquele outro coágulozinho que formou, e vocês vão reparar que conforme eu tô botando pressão de irrigação, a bolha vai elevar bastante agora, porque eu tô irrigando ali na câmara anterior. E aí depois vocês vão ver que no final da cirurgia já vai ter uma bolha bem bonita. A pontinha do zen quase não está visível aí porque ele está coberto pelo alucenil, mas no microscópio cirúrgico dá para ver bem. Agora, hidratação das incisões, cirurgia sem sutura. Agora, é importante não garantir para o paciente que não vai ter sutura, tá? Porque tem casos que a gente precisa abrir a conjuntiva. Então, fala que na maioria dos casos não leva ponto, mas que pode ser que precise levar pontinho sim. Nesse caso, como o implante estava muito móvel e formando uma bolha bem bonita, não tinha por que mexer na conjuntiva desse paciente. Olha lá, a bolha bem posterior e bem espalhada. Aspecto bem bonito da bolha. Testando a tensão do olho, e aí eu vi que estava bem molinho o olho. Agora é soltar essa rédea e checar as incisões. E pronto, acabou. Esse foi o meu primeiro implante de zen. Bom, pessoal, algumas observações para fazer sobre esse caso. Para quem já está acostumado a fazer cirurgia minimamente invasiva, a fazer a stent, Gática, Huck, tem alguns pontos de manipulação que são bem diferentes no zen. Uma é a questão da visualização do ângulo, que é indireta e não direta, mas que pode ser dispensada, como eu fiz nesse caso na tentativa que eu realmente fiz o implante, eu não usei a visualização angular. Então, isso é diferente, mas é um ponto que acaba sendo opcional. Se vocês forem pesquisar o vídeo da galera do Canadá, da Europa, que já fazem zen aí há 2, 3 anos, vocês vão ver que a grande maioria deles não usa a lente.
Uma outra questão que é muito diferente é a pega do Zen, o jeito de pegar o astente, de pegar a pinça do gato, a posição que a gente fica é muito diferente. O Zen, a gente aponta ele pra gente, então é bem diferente do astente que a gente aponta ele na direção oposta. Mas nada de outro mundo que não dê para adaptar e acostumar. É só uma questão de acostumar com uma pega diferente. Para quem não faz nada de cirurgia minimamente invasiva, eu diria que não é a melhor cirurgia para se começar, tá? Não é a mais fácil delas. Eu diria que começar pelo assistente vai dar uma noção de manuseio de ângulo que vai te ajudar no futuro botar um Zen. Então, para quem não faz nada de minimamente invasiva, de cirurgia angular, eu achei o manuseio do Zen para aprender mais difícil do que o manuseio do assistente. Então, começa pelos casos mais iniciais, pegando primeiro um pouco de mão no assistente e aí depois pegar os casos mais avançados para fazer o Zen, vai ser uma curva de aprendizado que vai te facilitar. Eu acho que uma pessoa que nunca manuseou ângulo para fazer um Zen de primeira, talvez seja uma técnica um pouquinho difícil. É muito diferente das outras cirurgias que a gente faz com manuseio de segmento anterior. Mas vocês viram que não é nada de outro mundo para aprender, então dá para todo mundo que opera segmento anterior, dá para fazer um treinamento, se aperfeiçoar, aprender direitinho a indicação e aí fazer uma cirurgia como essa nos seus pacientes. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui embaixo para mim nos comentários. E se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, além do conteúdo gratuito aqui do Glaucoma Academy, tem também a opção de vocês entrarem para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link de inscrição. Até semana que vem.